A realidade diante dos prussianos em 1806 era simples, estavam atrasados 50 anos. Seus generais eram velhos e, em vez de reagir às circunstâncias presentes, estavam repetindo fórmulas que haviam funcionado no passado. Seu exército movia-se lentamente, e seus soldados eram bonecos mecânicos desfilando. Os generais prussianos tiveram muitos sinais para alertá-los do desastre. Seu exército não havia se saído bem em seus embates recentes, muitos oficiais prussianos haviam pregado a reforma e, por último, mas não menos importante, eles tinham tido 10 anos para estudar Napoleão, suas estratégias inovadoras e a velocidade e fluidez com que seus exércitos convergiam sobre o inimigo. A realidade os olhava de frente, mas eles preferiram ignorá-la. Na verdade, diziam a si mesmos que Napoleão é que estava condenado. Você talvez ache o exército prussiano apenas um exemplo histórico interessante, mas, na verdade, é provável que você esteja marchando na mesma direção. O que limita indivíduos, assim como nações, é a incapacidade de enfrentar a realidade, de ver as coisas como elas são. Conforme envelhecemos, ficamos mais enraizados no passado. O hábito toma conta. Algo que funcionou para nós passa a ser uma doutrina, uma casca para nos proteger da realidade. A repetição substitui a criatividade. Raramente percebemos que estamos fazendo isto, porque é quase impossível para nós ver o que está acontecendo em nossas mentes. E aí, de repente, um jovem Napoleão cruza nosso caminho, uma pessoa que não respeita as tradições, que luta de um modo novo. Só então vemos que nossas maneiras de pensar e reagir ficaram antiquadas. Nunca dê como certo que seus sucessos no passado continuarão sendo assim no futuro. Na verdade, seus êxitos do passado são o seu maior obstáculo. Cada batalha, cada guerra, é diferente, e você não pode supor que o que funcionou antes vai funcionar hoje. Você deve se libertar do passado e abrir os olhos para o presente. Sua tendência para combater a guerra anterior pode levá-lo à sua derradeira guerra. Quando em 1806 os generais prussianos mergulharam nas mandíbulas escancaradas do desastre usando a ordem oblíqua de batalha de Frederico, o Grande, não foi apenas uma questão de estilo que havia sobrevivido à sua utilidade, porém a mais extrema falta de imaginação a qual a rotina sempre conduziu. Karl von Clausewitz, da Guerra, de 1780 a 1831. A Guerra Presente. Em 1605, Miyamoto Musashi, um samurai que ganhou fama como espadachim na tenra idade de 21 anos, foi desafiado para um duelo. O desafiador, um rapaz chamado Matashishiro, era da família Yoshioka, um clã também famoso por bons espadachins. No início daquele ano, Musashi havia derrotado o pai de Matashishiro, Genzaemon, em um duelo. Dias depois, ele matara o irmão mais novo de Genzaemon em outro duelo. A família Yoshioka queria vingança. Os amigos de Musashi farejaram uma armadilha no desafio de Matashishiro e se ofereceram para acompanhá-lo até o duelo, mas Musashi foi sozinho. Em suas lutas anteriores com os Yoshiokas, ele os havia irritado aparecendo com horas de atraso. Desta vez, entretanto, ele chegou cedo e se escondeu nas árvores. Matashishiro chegou com um pequeno exército. Musashi chegaria muito atrasado como sempre, um deles disse, mas esse truque não vai mais funcionar com a gente. Confiantes em sua emboscada, os homens de Matashishiro deitaram-se escondidos na grama. De repente, Musashi saltou de trás de sua árvore e gritou: "Já esperei o bastante, saque de sua espada." Em um golpe rápido, ele matou Matashishiro, depois se posicionou em ângulo para os outros homens.
Todos eles se colocaram a postos, mas foram apanhados de surpresa e se assustaram, e em vez de cercá-lo, ficaram em uma linha quebrada. Musashi simplesmente passou correndo pela linha, matando os homens atordoados um após o outro em questão de segundos. A vitória de Musashi selou sua reputação como um dos maiores espadachins do Japão. Agora ele vagava pelo país procurando desafios adequados. Em uma cidade ele ouviu falar de um guerreiro invencível chamado Baiken, cujas armas eram uma foice e uma longa corrente com uma bola de aço na extremidade. Musashi queria ver estas armas em ação, mas Baiken recusou. A única maneira de vê-las atuando, Baiken disse, era em um duelo. Mais uma vez os amigos de Musashi escolheram o caminho seguro, insistiram para que ele fosse embora. Ninguém tinha chegado perto de derrotar Baiken, cujas armas eram invencíveis. Girando a bola no ar para aumentar o impulso, ele forçava a vítima a recuar com uma investida inexorável e aí lançava a bola no rosto do homem. Seu adversário tinha de se desviar da bola e da corrente e, enquanto seu braço da espada estava ocupado, em um breve instante Baiken o golpeava no pescoço com a foice. Ignorando os conselhos dos amigos, Musashi desafiou Baiken e apareceu na tenda do homem com duas espadas, uma longa e outra curta. Baiken nunca tinha visto ninguém lutar com duas espadas. Também, em vez de deixar Baiken atacar primeiro, Musashi atacou antes, deixando o inimigo perplexo. Baiken hesitou em lançar a bola, pois Musashi poderia desviá-la com um golpe da espada curta e atingi-lo com a outra. Enquanto procurava uma oportunidade, Musashi de repente o desequilibrou com um golpe da espada curta e então, em uma fração de segundo, concluiu com um golpe da espada longa, perfurando-o e matando-o, até então, invencível mestre Baiken. Anos depois, Musashi soube de um grande samurai chamado Sasaki Ganryu, que lutava com uma espada muito longa, uma arma surpreendentemente bela, que parecia possuída de um espírito guerreiro. Esta luta seria o teste definitivo para Musashi. Ganryu aceitou o desafio. O duelo ocorreria em uma pequena ilha perto da casa do samurai. Na manhã do duelo, a ilha estava lotada. A luta entre guerreiros como eles não tinha precedentes. Ganryu chegou na hora, mas Musashi estava atrasado, muito atrasado. Passou uma hora, duas, Ganryu estava furioso. Finalmente um barco foi avistado aproximando-se da ilha. Seu passageiro estava deitado, meio adormecido, parecia, desbastando um longo remo de madeira. Era Musashi. Ele parecia perdido em seus pensamentos, olhando as nuvens. Quando o barco chegou à praia, ele amarrou uma toalha suja na cabeça e saltou fora, brandindo seu longo remo mais longo do que a famosa espada de Ganryu. Este homem estranho tinha vindo para a maior luta de sua vida usando um remo como espada e uma toalha como faixa na cabeça. Ganryu gritou zangado. Está com tanto medo de mim que quebrou sua promessa de estar aqui às 8. Musashi não disse nada, mas se aproximou mais. Ganryu sacou de sua magnífica espada e jogou a bainha na areia. Musashi sorriu. Sasaki, você acabou de selar o seu destino. Eu? Derrotado. Impossível. Que vitorioso na terra, respondeu Musashi, e abandonaria sua bainha ao mar. Esta enigmática observação só irritou Ganryu ainda mais. Então Musashi atacou, mirando seu remo afiado direto nos olhos do inimigo. Ganryu rapidamente ergueu a espada e tentou acertar a cabeça de Musashi, mas errou o golpe, cortando apenas a toalha em duas. Ele nunca errara antes. Quase no mesmo instante, Musashi baixou sua espada de madeira, derrubando Ganryu. Os espectadores estavam de boca aberta.
Enquanto Garryu se esforçava para se levantar, Musashi matou-o com um golpe na cabeça. Em seguida, depois de se curvar polidamente para os homens oficializando o fim do duelo, ele entrou de novo no barco e partiu com a mesma calma com que tinha chegado. A partir daquele momento, Musashi foi considerado um espadachim sem rival. Interpretação: Miyamoto Musashi, autor de O Livro dos Cinco Anéis, venceu todos os seus duelos por uma razão: em cada caso ele adaptava sua estratégia a seu adversário e às circunstâncias do momento. Com Matashishiro, ele decidiu que era hora de chegar cedo, o que não havia feito em suas lutas anteriores. A vitória sobre colegas superiores dependia da surpresa, portanto ele saltou quando seus adversários estavam deitados. Então, depois de matar o líder deles, colocou-se em um ângulo que os convidava a atacá-lo em vez de cercá-lo, o que teria sido muito mais perigoso para ele. Com Baiken foi simplesmente uma questão de usar duas espadas e depois lotar seu espaço, não lhe dando tempo para reagir com inteligência a esta novidade. Com Garryu ele teve a intenção de enfurecer e humilhar seu arrogante adversário. A espada de madeira, a atitude de pouco caso, a toalha suja amarrada na cabeça, a observação enigmática, o golpe nos olhos. Os adversários de Musashi dependiam de técnica brilhante, espadas faiscantes e armas não ortodoxas. Isso é o mesmo que lutar a guerra passada. Em vez de reagir ao momento, eles confiavam no treinamento, na tecnologia e no que havia funcionado antes. Musashi, que havia compreendido a essência da estratégia quando ainda era muito jovem, transformou a rigidez deles em derrota. Seu primeiro pensamento foi com relação ao movimento inicial que mais surpreenderia este adversário em particular. Em seguida ele se fixaria no momento, tendo desequilibrado o adversário com algo inesperado, ele observaria atentamente, depois reagiria com outra ação, em geral improvisada, que transformaria o mero desequilíbrio em derrota e morte. Ao se preparar para a guerra, você deve se livrar de mitos e interpretações errôneas. Estratégia não é uma questão de aprender uma série de movimentos ou ideias para serem seguidas como receita. A vitória não tem fórmulas mágicas. Ideias são simples nutrientes para o solo, elas ficam em seu cérebro como possibilidades, para que no calor do momento elas possam inspirar uma direção, uma resposta apropriada e criativa. Abandone todos os fetiches livros, técnicas, fórmulas, armas faiscantes e aprenda a ser seu próprio estrategista. Assim, as vitórias pessoais na batalha não podem ser repetidas, elas assumem sua forma em resposta a circunstâncias inesgotavelmente cambiantes. Sun Tzu, século IV a.C.